Eu acho que tá sendo um ano muito interessante, assim, porque tá bem dinâmico, né? A gente começou desde a eleição do Trump ali no final do ano passado, você tinha aquela narrativa de excepcionalismo americano, né? Então, o Trump subiu, foi eleito com uma proposta de desregulamentalizar a economia, né? Trazer corte de gastos do governo e, obviamente, já tinha ali as tarifas que todo mundo já sabia, já esperava. Quando a gente olha 2016, né, 2017, quando ele assumiu pela primeira vez, o movimento foi meio que o contrário do que ele está fazendo agora. E ele já começou com o que é negativo, né? Começaram com as tarifas. Então a gente teve o ano abrindo. O mercado ainda estava animado, janeiro. Só que aí quando começou essa conversa de implementar tarifas, briga com o Canadá, briga com o México, briga com a Europa, com os aliados, a gente começou a ter um mercado um pouco questionando, né, a questão do excepcionalismo, da institucionalidade, para qual direção que o governo vai. Né? E também acaba quebrando um pouco a confiança, porque de dia, de manhã, ele anuncia 15%, à tarde 25%, 50% e depois volta para 15% à noite. Qual que é a estratégia, para onde que o governo está querendo ir, como que vai ser implementado e como que está sendo calculado essa dimensão. E as quedas, né, assim, quando a gente olha, o S&P, acho que das máximas já caiu por volta de 10%, talvez o Nasdaq caiu um pouquinho mais, foi um efeito cascata, né? Você tinha justamente muita gente surfando uma onda de 2 anos, de muitos bons resultados. Ali, em 2023, a bolsa subiu 23%, 2024 subiu 20%, eu acho, vice-versa, não lembro de cabeça agora. E, obviamente, que quando uma tendência está funcionando, as pessoas começam a entrar nela, alavancam nela, você coloca a posição em cima de posição. E aí, o que aconteceu agora nesse começo de ano foi que as tarifas, o questionamento com relação a como o Trump está lidando com a geopolítica, fez com que essa posição em cima de posição despencasse, né? Tudo caiu de uma só vez. Você perdeu um pouco ali as posições em tecnologia e o mercado como um todo deu uma desandada, uma pequena corrigida. Eu sinto que tinha muita gente muito otimista com o S&P até o final de 2024 e meio que a gente vê agora um movimento um pouco mais de realização, né? Umas pessoas até falando um pouco de mudança aí de teses, né? Uma troca nos investimentos tanto das pessoas físicas quanto dos investidores institucionais, né? Você acha que esse movimento ele vai continuar até, sei lá, metade do ano, final do ano, e é um momento de correção e aí você vê até uma oportunidade? Ou você sente que agora a gente está passando por uma mudança de paradigma, que todas essas mudanças do Trump vão começar a trazer talvez uma questão de recessão nos Estados Unidos e o investidor deve tomar cuidado? Olha, recessão é um tema maior, né? Eu acho que quando a gente olha as últimas recessões, foram choques que aconteceram na economia. Ao longo dos anos, quando a gente olha, a média de correção do S&P no ano é por volta de 10%, que é o que a gente está passando agora. Para você ter uma queda maior do que isso, um choque de 20%, teria que ter algum fator exógeno, alguma questão maior, né? Então, como a gente teve lá em 2008 a bolha imobiliária, nos anos 2000 a crise, a bolha.com, 2018 o Fed tinha pressionado muito os juros e aí ocasionou quedas de 20%. Em 2022, que também teve quedas de 20%, ali o valuation veio aquele ânimo, né, da injeção monetária, do quantitative easing, e aí teve essa correção, e hoje eu não vejo um choque tão relevante assim. Obviamente que vai depender muito do que acontece agora com as políticas de tarifas, o que ele vai implementar agora nos próximos meses, se ele vai continuar com essa agenda um pouco mais de pressão na economia, anti-mercado, né, nesse sentido, ou se ele vai usar os cartuchos que ele tem na manga positivos.